Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E hoje nós conversamos com Luiz Ribeiro, que é sociólogo e que atua no Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais do DIEESE. Bom dia, Luiz. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Tudo bem, Rafael. Bom dia. Obrigado pela tua participação. A gente vai falar com o Luiz sobre o novo boletim de olho nas negociações referente ao mês de fevereiro, que aponta que cerca de 69% dos 149 reajustes que foram analisados até o dia 9 de março resultaram em ganhos reais aos salários, na comparação com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC calculado pelo IBGE. Resultados iguais a esse índice foram observados em 23,5% dos casos e abaixo dele em 7,4%. O desempenho das negociações de fevereiro ficou semelhante ao das duas datas bases anteriores, em especial a de dezembro de 22, em que predominaram os reajustes acima do INPC. Luiz, qual é a avaliação de mais esse boletim, né? Mais um retrato dessas negociações? Como é que vocês estão acompanhando e qual que é o caminho que deve ser seguido a partir de agora? Então, Rafael, os dados eles mostram uma certa estabilização, né, do quadro, né? Uma estabilização em patamares positivos, digamos assim, porque a imensa maioria dos reajustes, como você bem apontou, né, vem conseguindo ganhos acima da inflação, a inflação calculada pelo INPC, né? Esse dado, ele mostra ele ocorre logo depois de uma progressiva melhora que foi observada no segundo semestre do ano passado, né? A explicação para os resultados do segundo semestre do ano passado decorriam de dois fatores principais, né? Primeiro, um conjunto grande de negociações fortes, né? O segundo semestre é caracterizado por negociações de categorias com um grande poder de negociação, e segundo, pela queda do índice de inflação, né? Então, ao longo do segundo semestre, principalmente a partir de agosto, né, a gente teve uma melhora, e a partir de dezembro houve uma certa estabilização nesse patamar. E isso traz bons sinais, né, porque mostram que as categorias do primeiro semestre de 2023 estão tendo resultados positivos, né, continuam tendo resultados positivos e mantêm uma tendência favorável aos trabalhadores, né. E acreditamos que essa tendência do primeiro semestre desse ano, ela decorre também da inflação, né, que segue caindo, né, pelo menos no seu patamar para negociação, que é a inflação de 12 meses, né, acumulada em 12 meses, ela continua caindo, embora a gente tenha observado em fevereiro uma pequena aceleração da inflação, né, mas para as negociações a inflação está caindo, a inflação acumulada de 12 meses. E o segundo fator importantíssimo para o primeiro semestre do ano é o salário mínimo, né, que teve um reajuste em janeiro, e agora em maio terá um segundo reajuste, né? Então esses são os dados que mostram estão mostrando, né, que as negociações caminham para uma boa direção, né? Os trabalhadores caminham para ter bons resultados nesse começo de 2023. Luiz, o DIEESE nesse estudo também faz um recorte sobre o setor da atividade e também as regiões. Existe uma uniformidade? Como é que está essa situação também quando a gente olha pelo Brasil separadamente? Olha, os resultados por setor e por região, esses resultados mostram que um certo equilíbrio, né? A gente pode dizer que todas as regiões vêm observando bons resultados e todos os setores econômicos também, né? É claro que os setores mais fortes, né, começam agora a dar sinais mais positivos, né? Por exemplo, o setor industrial, que é um setor que costuma ter bons resultados agora, à medida que começam a chegar novos reajustes, né, ele vai tomando a dianteira frente aos outros setores. Mas, por exemplo, o setor de serviços, que é um setor que costuma ser mais fragilizado, né, tem resultados menores, não tão satisfatórios como os outros, tem apresentado um bom resultado nesse começo do ano. Em relação às regiões geográficas, né, o Centro-Oeste, que é uma região que costuma ter resultados mais modestos, né, tem resultados muito positivos, né, mas a gente já observa, por exemplo, que a região Sul apresenta resultados assim extremamente satisfatórios, como é esperado, né, para a região Sul e Sudeste, né. No Sul e Sudeste a gente está observando pequenas
os menores percentuais de reajustes abaixo da inflação, né? Mas o quadro geral no Brasil, seja por região geográfica ou seja por setor econômico, ele está muito favorável, né? Não se observa nenhuma região com algum resultado que se possa dizer negativo na comparação com outra região ou outro setor econômico. E aí eu quero fazer também uma avaliação contigo, Luiz, sobre o piso médio, né, de todas essas categorias que tiveram seus acordos coletivos realizados nesse mês de fevereiro até o dia 9 de março, e todos eles, independente da região, todos eles ficam muito próximos do valor do salário mínimo, o que mostra, mais uma vez, a importância desse indicador, né? É verdade, né? É um fato, né, das negociações do começo do ano, né, elas terem pisos, né, as médias serem muito próximas ao salário mínimo, porque é quando ocorre o reajuste, né? Então a gente teve um reajuste em janeiro e teremos um novo reajuste em maio, né? E esses dois reajustes eles vão fazer com que a média caia, a média em relação ao valor do salário mínimo, mas o efeito na prática é positivo, porque o salário mínimo vai empurrar para cima os valores, né? E ao longo do ano, a gente vai observar que as novas negociações, principalmente no segundo semestre, aí esses pisos vão se distanciar um pouco do valor do salário mínimo, vai ficar mais acima, né? Mas é bom lembrar da questão do salário mínimo, porque a gente tem observado, né, pelo menos essas negociações de fevereiro e as negociações de março, né, que nós começamos a analisar, muitas trazem alguma salvaguarda, que é no caso do novo reajuste, quer dizer, já antecipando o novo reajuste, as categorias já definem nas suas cláusulas de acordos, né, uma correção automática do salário do piso quando houver o aumento do salário mínimo para 1.320, né? Então, várias categorias já trazem essa salvaguarda. Essas categorias, portanto, elas têm um reajuste do piso e já tiveram em janeiro ou fevereiro e vão ter um novo reajuste agora em maio. E outro ponto que é preciso a gente destacar, Luiz, quero ver se você concorda com essa minha avaliação também, apesar da redução no valor no índice da inflação, né, está diminuindo, mais importante do que o valor nominal que é apresentado é você verificar qual é a inflação efetiva, por exemplo, na cesta básica de alimentos, que é a que mais impacta esses trabalhadores, né? Sim, tem razão. No ano passado nós observamos, nesse ano a gente observa, né, que a inflação ela não é igual para todos, né? Cada família sente, né, a inflação de uma forma diferente, né? E quando o custo da inflação, quando a inflação ela é maior nos produtos da cesta básica, por exemplo, a alimentação, né? Ela essa inflação ela fica um pouco mascarada, né, no índice geral, porque no índice geral entram outros elementos, entram outros componentes do custo, né? Uma família de renda mais baixa é uma família que gasta boa parte do seu salário, né, em alimentação, em produtos mais básicos, né, que são os que têm aumentado mais, né? Então é fato, né? É essencial nesse caso a negociação de reajustes, né, com aumento real, né, para poder compensar essas perdas decorrentes da valorização dos produtos da cesta básica, né, e principalmente a negociação do salário mínimo, né, a negociação do piso salarial, digamos, né. Nessa negociação é que esses trabalhadores de menor renda eles são mais protegidos, né. E é bom a gente também destacar que, de acordo com o estudo realizado pelo próprio Diese, o valor do salário mínimo necessário para a sobrevivência de uma família é cerca de 5 vezes maior do que o realizado hoje, né, Luiz? Tem muito caminho pela frente para a gente recuperar esse patamar básico de dignidade para o salário do trabalhador, né? Sim, muito bem lembrado, né? Se a gente pegar uma perspectiva de longo prazo, a gente já observou que o salário mínimo já foi apenas 3 ou 4 vezes superior ao inferior, né, ao valor do salário mínimo necessário, né? O salário mínimo necessário do Diese, em anos anteriores, né, principalmente no governo Lula e governo Dilma, ele era apenas 3 vezes superior ao salário mínimo, e hoje em dia está nessa faixa, né? Isso tudo só será corrigido com uma adoção de uma nova política de valorização do salário mínimo, né?
não se corrige, evidentemente, de um dia para o outro, né? Mas com a adoção de uma política de longo prazo, né? Médio e longo prazo, é possível reduzir essa diferença entre aquilo que é considerado um salário ideal, né? O nosso indicador salário mínimo necessário, e o valor real que é pago definido em lei, que é o valor do salário mínimo oficial. Quero agradecer aqui a participação do Luiz Ribeiro, que é sociólogo, atua no Sistema de Acompanhamento de Informações Sindicais do DIEESE, esteve aqui comentando os resultados de mais um boletim da entidade, o De Olho nas Negociações, referente ao mês de fevereiro, que apontou que cerca de 69% dos 149 reajustes que foram analisados até o dia 9 de março resultaram em ganhos reais nos salários. Luiz, muito obrigado pela tua participação, um abração para você, a gente continua em contato e volta a se falar. Obrigado, Rafael, um abraço. Conversamos com Luiz Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.